Olá, gente, boa noite, bem-vindos ao Neurodiversidade Consciente. Estamos aqui de novo, no horário novo, 9 horas, e com a Patrícia. Como sabem, eu sou psicólogo, atendo pessoas neurodivergentes. Simone se apresenta, Patrícia se apresenta, e aí começamos a festa. Meu nome é Simone, eu sou pedagoga, estou no último ano da faculdade de psicologia e sou mãe de um adolescente superdotado. Talvez, Patrícia. Bom, então eu sou a Patrícia, eu sou psicóloga, também sou licenciada em filosofia e no momento estou fazendo meu doutorado em educação na área de superdotação e a minha principal área de trabalho nesse universo todo é com os adultos e principalmente mais ainda o âmbito emocional e social desse pessoal todo. E que precisa muito, né? Nossa, é uma necessidade muito, muito importante. E aí traz pra gente o que você organizou e a gente vai fazendo um diálogo ao longo do caminho. Ok. Bom, então, primeiramente, né, eu agradeço o convite. É sempre muito bom poder partilhar e poder dialogar com outras pessoas, né, as experiências e um pouco do que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada, né, tanto na prática quanto também teoricamente, né, com os estudos, com a pesquisa. E eu tenho já há algum tempo, né, estudado acerca da questão da sobrecitabilidade. É um dos temas, né, posso dizer, principais do meu trabalho em relação às minhas pesquisas, e sempre tem o que aprender, né? Sempre a gente está avançando a respeito. Mas hoje, então, pensando nesse tema, né, eu considero que tem várias situações que são situações comuns, né, do dia a dia, das pessoas superdotadas, que não que todas, né, vão vivenciar exatamente da mesma maneira, mas são vivências, né, bastante recorrentes, bastante comuns e maior ou menor expressão em cada pessoa. E aí eu pensei em trazer aqui algumas, né, comentar sobre algumas e o quanto que a gente pode pensar essa questão, né, da excitação psíquica elevada, os efeitos disso, em algumas das vivências que são as mais comuns, né? E que eu tenho cada vez mais recebido né, na minha área de trabalho, né, que é tanto na psicoterapia quanto na área avaliativa dos adultos, que muitos dos discursos se repetem, né, se reproduzem, então são vivências que são realmente muito comuns. Eu acho que aqui eu pensei em algumas delas, né, das que mais eu recebo, daquelas que eu mais ouço, e eu busco também compreender, né, o desenvolvimento como um todo, e, sobretudo, dentro disso, o desenvolvimento emocional, que, por sinal, está vinculado totalmente com as relações humanas, né, ou seja, com o âmbito social. Mas, enfim, acho que uma vivência que muito chama a atenção no discurso das pessoas neurodivergentes, eu diria como um todo, não só as superdotadas, né, é a clareza de se sentir diferente das outras pessoas. E isso começa muito cedo, né, isso já começa logo na infância, para muitas pessoas superdotadas, já logo nos primeiros anos de vida, a pessoa já percebe que ela não é como as outras. Ou seja, isso pode parecer uma coisa muito simples, num primeiro momento, né? Essa sensação, essa percepção de ser diferente, pode parecer assim algo até trivial, mas não é, né? Essa percepção de que eu não sou como os outros é algo que já por si só já mostra o quanto esse organismo, de fato, ele tem um funcionamento singular.
para se ter essa percepção com tanta vividez, né? E a grande maioria das pessoas superdotadas, essa vivência, ela é muito intensa, né? De se sentir diferente das outras pessoas. E de onde vem isso, né? Bom, vem do desenvolvimento como um todo, mas, sem sombra de dúvida, essa capacidade de se perceber diferente dos outros tem, sim, claro, as experiências que vão compondo, né, essa vivência ao longo da vida, mas a consciência disso e a vividez disso tem uma relação muito íntima com essa característica tão marcante das pessoas neurodivergentes, que é de terem uma excitação psíquica elevada, né? Ou sobreexcitabilidade, ou ainda superexcitabilidade, hiperexcitabilidade, né? Na língua portuguesa a gente tem mais de uma forma de dizer isso, né? Mas é justamente essa característica que advém de um funcionamento singular, onde esse organismo ele é mais sensível. E por ser mais sensível, né, não é à toa, né, que hoje também a gente tem o termo pessoa altamente sensível, né? E também já me perguntaram qual que é a diferença, né, disso para a sobrecitabilidade. Bom, a sobrecitabilidade, ela é um componente da sensibilidade. Então, a sensibilidade é um âmbito mais amplo, né, mais abrangente, que é justamente a nossa capacidade de captar os estímulos, né, do ambiente e captar isso com muita intensidade. Então, quando o nosso organismo ele tem essa capacidade de captar os estímulos e sentir o impacto desses estímulos com mais intensidade, e justamente essa capacidade tem uma relação muito íntima, né, com o que o Dombrowski chamou de sobrecitabilidade. Não vou dizer que é a única coisa, né? Não é o único fator envolvido, mas, sem sombra de dúvida, é um fator muito impactante. Então, o fato é que as pessoas neurodivergentes, elas têm um desenvolvimento, né? Elas têm uma constituição neurobiológica que um dos seus componentes é isso, né? Essa capacidade de serem pessoas mais sensíveis em todos os sentidos, vamos dizer assim, né? Aí essa sensibilidade, ela está vinculada a todo tipo de estímulo. E aí vem as áreas, né, que o Dombrowski foi delimitando, né, a área intelectual, a emocional, a psicomotora, a sensorial e a imaginativa. Então, tudo isso compõe, né, participa dessa percepção, dessa autopercepção de ser diferente das outras pessoas. Só que a grande questão aqui, né, muitas vezes isso vem carregado de muito sofrimento também, né, muito sofrimento emocional, mas o fato de eu me sentir diferente de outra pessoa, por si só, isso não é um problema. Por si só, isoladamente, não. Mas isso pode se tornar, né, digamos, algo que gera um grande sofrimento quando a pessoa não entende o que, que acontece com ela, né? Ela não sabe por que, que ela é diferente dos outros, e aí começa. Geralmente aí começa a vir, né, uma série de questões a partir disso. Então, a diferença em si, ela não é um problema, mas as pessoas, muitas vezes, podem considerar isso um problema, tornar isso também, ter uma percepção disso como se fosse um problema, né? Então, aqui eu acho que é um ponto importante, é um dos muitos, né, de uma vivência que muitas vezes vem carregada de muito sofrimento, pela pessoa não saber o nome disso, né, o que que é. E aqui nesse o que é, pode ser superdotação, pode ser também alguma outra condição de neurodesenvolvimento, juntas ou não, né? Mas funcionar diferente no sentido dessa diversidade é uma coisa marcante, né? Das pessoas que hoje a gente tem um nome para isso, que é neurodiversidade, né?
E aí, associado a isso, vem um monte de outras vivências, que está tudo compondo, né, a meu ver aqui, é esse senso de sou diferente das outras pessoas, eu funciono de um modo diferente, mas muitas vezes eu não sei o que é isso, né? Nem por que eu não consigo funcionar que nem os outros, né, vamos dizer assim, em vários aspectos. Aqui, tanto a questão das facilidades quanto das dificuldades, né, que estão envolvidas nessa constituição como um todo. E isso pode levar, por exemplo, a várias vivências internas que também muitas vezes não são compartilhadas com os outros, porque os outros não se sentem tanto assim, ou simplesmente não é uma questão. Vou dar alguns exemplos aqui. A questão de sentir-se uma pessoa isolada por ser incompreendida, né? Essa vivência de incompreensão, né? Ou seja, os outros não me compreendem, né? E isso muitas vezes daí tem como resultado um isolamento. E esse isolamento, ele vem muitas vezes muito carregado de mascaramento também, né? É muito comum as pessoas neurodivergentes como um todo se mascararem, né, terem esse recurso para, ou seja, elas vão deixando, né, de mostrar como funcionam, justamente para se proteger daquilo que faz com que muitas vezes elas sintam algum tipo de sofrimento. E tudo isso é muito potencializado pela sobreestabilidade. Então, tanto as experiências positivas quanto aquelas que são negativas, o que essas experiências geram no organismo da pessoa, né? Isso é muito potencializado. E aqui, muitas vezes, essas experiências, por serem muito potencializadas, elas acabam se acumulando, principalmente quando não se tem recursos suficientes, né, ou recursos diversificados para se lidar com tudo isso, que envolve o fato de muitas vezes não saber que é isso, né? E aí vem uma série de questões também, infelizmente, ainda muito comuns, né, na vida das pessoas superdotadas, que é a confusão, né, com outras condições ou mesmo com psicopatologias, né? Tem um monte de gente aí que foi diagnosticada como bipolar, mas não é bipolar, né, por exemplo. Ou outras situações, né? Porque justamente é um funcionamento que, como ele destoa daquilo que é o mais considerado comum, ele muitas vezes é colocado no âmbito psicopatológico, como um transtorno, como algo que literalmente está destoando do comum, do esperado. Mas aí que está, né? A gente está falando aqui de uma diversidade que dentro dela pode se desenvolver algumas questões de saúde mental, como algumas psicopatologias, sim, mas não que necessariamente uma coisa está vinculada à outra. Mas aqui, então, a vivência de se sentir uma pessoa incompreendida, consequentemente, isso pode levar a um certo isolamento, ou tentativas de lidar com isso de várias formas, né? E aí entra, por exemplo, a vulnerabilidade a vícios, a vulnerabilidade ligado por exemplo, ao trabalho, né? Trabalhar demais, ou não conseguir ter um ritmo também adequado para o seu próprio funcionamento, que daí vem, por exemplo, as oscilações, né? Então, ou seja, e aqui uma coisa também que eu quero comentar é que muitas pessoas superdotadas vivenciam experiências de desregulação emocional, de desregulação das suas, enfim, até mesmo de ordem, afetando a ordem cognitiva, e isso também leva muitas vezes a equívocos, né? Justamente com uma pessoa superdotada que não sabe que ela é neurodivergente, ela chega para um profissional, né, da saúde, muitas vezes, e ela relata o que está acontecendo com ela, e ela facilmente é tomada por algum transtorno.
mas muitas vezes essa pessoa está desregulada, né? Ela está com desregulação, ela precisa de um suporte para conseguir se autorregular. Então, pensando aqui, quando essa situação acontece, muitas vezes a gente também vai ter isso potencializado pela sobreestabilidade. Então, não é somente uma desregulação por si só, mas é uma desregulação ampliada, né? E isso muitas vezes tende a gerar um ciclo vicioso também, né? No qual muitas vezes a pessoa se perde e realmente adentra num sofrimento profundo. Então, ou seja, tudo isso, se a pessoa não sabe que é isso, é muito mais difícil para ela conseguir lidar com tudo isso. E aí é nesse sentido, né, que a pessoa saber do que se trata e poder, aí então, a partir disso, buscar os recursos que ela necessita, daí sejam quais forem, né, pelos meios que forem, isso é fundamental. E aí é nesse sentido que um dos motivos, né, pelos quais eu pesquiso a questão da sobreestabilidade, porque é um fenômeno de desenvolvimento que afeta a vida da pessoa por completo. Não é o único, claro que não, mas ele está presente, né? Ele está muito marcante no desenvolvimento desde os bebês, né? Então, ou seja, ele vai ao longo da nossa vida inteira, com oscilações, com variações também, porque a sobreestabilidade não é uma coisa fixa, ela também se desenvolve ao longo da vida, junto com o desenvolvimento como um todo, né? Então, como eu disse, muitas vivências que as pessoas superdotadas comumente pelas quais elas passam, tem um elemento ali o tempo todo ativo, né, que está fomentando a intensidade dessas vivências. E alguns outros exemplos para ilustrar sobre isso. Quando tem pessoas superdotadas que acabam desenvolvendo, por exemplo, muito medo de errar. Isso não é um traço de superdotação, tá? Aqui é uma vivência emocional, que tem pessoas que têm isso e tem outras que não, porque aí vai depender de muitos outros fatores. Mas aqui, justamente, quando a pessoa superdotada, por exemplo, tem medo de alguma coisa, seja do que for, medo de errar, ou ela tem medo de rejeição, ou, enfim, ela tem medo do julgamento do outro, ou por aí afora, esse medo também, claro que ele vai ser altamente potencializado quando tem uma sobreestabilidade na área emocional muito elevada. Outra situação, preocupações, né? Ter preocupações não é um traço de superdotação, isso é uma característica humana. Assim como sentir medo, sentir alegria, ou tristeza, ou angústia, são coisas que seres humanos sentem. A questão é que aqui a gente tem isso numa magnitude muito maior, né? Então, as preocupações, muitas vezes, se tornam muito mais intensas pela sobreexcitabilidade, sobretudo na ordem emocional e intelectual, mas também por outros fatores. Claro que aqui a gente sempre tem que considerar outros fatores, como, por exemplo, a metacognição, que é um fator também que fomenta as ideias, né? Que fomenta a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Mas quando tem esse traço de funcionamento de se preocupar, por exemplo, demais, isso é muito potencializado também. Então, ou seja, aquilo que é positivo é potencializado, como, por exemplo, a capacidade de ter ideias originais. Mas aquilo que pode não ser tão positivo, também como preocupações excessivas, também é muito potencializado. É para os dois lados, né? Tanto para as coisas que vão trazer benefícios, quanto também para aquelas que não são tão positivas assim no desenvolvimento, que pode gerar, inclusive, pensamento, por exemplo, os pensamentos preocupantes, disso deriva outras coisas, por exemplo, a dificuldade de dormir, que é tão recorrente, né, muito comum em grande parte das pessoas superdotadas, trazerem alguma questão em relação ao sono,
Claro que não são todas, né? Tem pessoas superdotadas que dormem bem, né? Não tem dificuldades com isso, mas é muito comum que muitas vivenciem, né, dificuldades, por exemplo, para pegar no sono, para ter um sono de qualidade. E assim por diante. Então, uma coisa vai se conectando à outra, né? E, por exemplo, preocupações também, muitas preocupações podem levar a uma exaustão emocional. E as pessoas superdotadas, elas são mais suscetíveis a ficarem exaustas, porque o organismo funciona com muita intensidade sempre, né? Então, ou seja, a gente precisa de muita energia, porque o nosso organismo tem uma potência de funcionamento muito grande. E por mais que haja processos de otimização dessa energia também, mas ainda assim é um gasto energético muito grande, né? Então, isso se reflete muitas vezes na exaustão emocional, que não é só por causa disso, né? Mas a exaustão emocional também é pela sensibilidade sensorial que se conecta, porque aqui também é um outro ponto que muitas vezes leva a confusão, né, entre, por exemplo, superdotação e autismo, ou mesmo com TDAH, principalmente com esses dois, né, porque essa exaustão também é vivenciada por essas outras duas condições, e tem a ver com as questões sensoriais também, né? Então, nas três condições, as questões sensoriais são muito expressivas, e então pessoas que são superdotadas também podem ficar muito exaustas após o contato com determinados estímulos sensoriais, como som, luz, enfim, até o próprio contato social, porque é sempre um organismo que está consumindo muita energia para estar ali naquele ambiente, naquela situação. E tudo isso aqui tem a ver com sensibilidade, tudo isso tem a ver também com sobreexcitabilidade, né? A excitação psíquica elevada, então está tudo interligado. Ah, aqui parece que eu estou falando só de coisas talvez um pouco mais negativas, né? O que podem gerar prejuízos, mas para não parecer que é só isso, né, na vida de uma pessoa superdotada, também tem o outro lado, que são os benefícios de ser uma pessoa mais sensível, né? As pessoas que são mais sensíveis, ou seja, que têm, né, essa forma de funcionar no mundo, elas, sem sombra de dúvidas, têm uma capacidade de desenvolvimento enorme. Então, tem uma capacidade, tem uma potência, né, por exemplo, para pensar fora da curva, né, para olhar para uma situação e encontrar outras formas de resolvê-la, né, de criar. Não é à toa que a criatividade é tão marcante nas pessoas superdotadas. Em algumas, isso é muito, até assim, transbordante, né? Ou em outras é um pouco menos. E também a criatividade é variável em função do ambiente que cada pessoa cresce, das oportunidades que tem. Aqui eu não estou falando tanto do meio social, mas sempre tenhamos em mente que o meio social ele influencia em tudo isso, positivo ou negativamente, tá? Então, mas a criatividade é um fator de desenvolvimento marcante para a nossa qualidade de vida. Então, quanto mais criativos nós somos, mais capacidade nós temos de lidar melhor com o ambiente, com as nossas necessidades, enfim, resolver problemas e assim por diante. Então, e a criatividade, ela tem um componente marcante do desenvolvimento. Ela está vinculada intrinsecamente ao desenvolvimento. E está vinculada à sobreestabilidade, que também fomenta a criatividade. Criatividade é algo mais amplo, né? Mas a sobreestabilidade, sem sombra de dúvidas, está ali, né? Tanto na área intelectual, na área imaginativa, na área emocional, fomenta a capacidade de criar, porque a criatividade tem a ver com resolução de problemas, né? Qualquer tipo de problema. E de criar coisas novas também, em todos os sentidos.
Então, aqui é um aspecto extremamente positivo da sobreexcitabilidade, né? Ela fomenta a criatividade, ela fomenta também a inteligência intelectual, ela fomenta a nossa capacidade de nos relacionar com o mundo, fomenta a empatia, fomenta o desenvolvimento emocional. Então, ou seja, tudo isso são coisas que são positivas, né? E que muitas vezes acaba não sendo tão, eu diria, não se dá talvez tanta ênfase, como se não existisse coisas positivas de ser uma pessoa superdotada, de ser uma pessoa, né, neurodivergente. Claro que aqui eu compreendo que muitas vezes os sofrimentos se sobrepõem, né, e acaba ficando muito mais sofrimento do que coisas positivas, né, a depender sempre, né, da história de vida e das experiências de cada um. Aqui nem vou adentrar hoje nessa questão de traumas também, porque uma coisa é eu ter uma pessoa superdotada que tem um funcionamento, digamos, autorregulado, um funcionamento com recursos, um funcionamento que a pessoa sabe como funciona. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ter uma pessoa que é superdotada e ela está traumatizada e ainda não está num processo de cura de traumas, uma pessoa desregulada, uma pessoa com uma série, muitas vezes, de questões, né, que ela ainda não sabe como lidar, porque ainda não desenvolveu recursos. Então, são perfis muito diferentes e que a superdotação, embora sejam aqui duas pessoas superdotadas, elas vão se mostrar de forma muito diferentes, principalmente aqui na transposição do seu potencial naquilo que ela gostaria de realizar na vida. Esse é um exemplo. E outros muito mais, né, na própria questão do próprio sentido da sua vida, né? Bom, eu teria, enfim, muito mais, né, a dizer sobre tudo isso, porque é um tema muito vasto, teria muitas coisas que eu poderia, comentar aqui, mas eu vejo aqui que já estou chegando, né, no meu tempo de fala, e aí a gente pode seguir conversando, né? E acho que podem emergir daí outras coisas mais que eu possa comentar. Nossa, Patrícia, fantástico. É, quando a gente pensa nisso, a gente está. E aí você pega um adolescente que vai ter uma adolescência ampliada, em certa perspectiva. Todas aquelas questões vão ser muito mais intensas. Então, se a gente for Sim. pensar, por exemplo, a quebra das fantasias para o adolescente do que ele é capaz ou não, ao mesmo tempo do que ele é capaz e como ele pode fazer isso, ele vai se assustar com o potencial dele, porque vai isolar ele do grupo, e ao mesmo tempo, quando ele errar, ele vai ficar super assustado. Porque Uhum, vai parecer um mega erro quando entre aspas, muito entre aspas, de uma coisa boa. Entender esses fenômenos, aqui só dando a adolescência como exemplo, é muito importante até para a gente mesmo dimensionar a nossa vida como um todo. Porque às vezes a gente olha uma coisa pequenininha e fala, nossa, sério que eu sou incapaz de fazer isso? E aí uhum. às vezes tem uma opção que é, cara, alguém me ajuda? Também, até essas opções a gente considerar. Eu acho que isso traduz a sua fala de uma maneira muito legal. Quer trazer alguma coisa, Simone? Eu sempre vou para uma linha, né, do quanto a gente precisa se reestruturar enquanto sociedade, né, para abarcar, né, todos os tipos de pessoas, né, todos os tipos de necessidade. Porque no mundo que a gente vive hoje, né, de escola, 7 horas da manhã até, às vezes, até 7 horas da noite, depois no mundo do trabalho, excesso de telas e tudo sendo resolvido pela internet. E todos, né, nossos sistemas, né, de lazer, de passeio, né, tudo vai, né, causar, né, esse movimento, né, de mais excitabilidade.
Então, eu sempre penso, né? Eu acho que a mudança é muito maior, né? E não só para os neurodivergentes, né? Me lembrou muito aquele movimento do slow, né? Slow food, slow living, né? Slow. Talvez a gente esteja no momento de parar, né? E reestruturar-nos enquanto sociedade para uma sociedade mais calma, mais acolhedora, né? E que respeite, né? As diferenças de todo mundo. Adorei, Simone. As suas frases são excelentes fechamentos. Eu sempre tenho que enfatizar isso. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado, Patrícia. É um orgulho estar aqui com todos vocês. Eu tenho que lembrar sempre de falar isso. Curtam, compartilhem, comentem, sei lá o que mais tem que fazer no YouTube.